No vídeo de hoje vamos falar sobre a oitava maravilha do mundo, os juros compostos. E aqui eu vou te dar 3 dicas para que você consiga turbinar o efeito deles e alcançar os seus objetivos mais rápido. Oi, eu sou a Ellen, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a esse canal que te ajuda a transformar dinheiro em mais dinheiro. Vamos hoje falar de juros compostos, né, que segundo alguém que já falou, eu acho que foi Albert Einstein, são a oitava maravilha do mundo. E hoje eu vou falar aqui de um cenário improvisado, vocês estão vendo que eu tô num cenário diferente. Então se acontecer algum barulho, alguma coisa, enfim, a gente segue assim mesmo. E como eu disse aqui nesse vídeo, eu não vou focar muito em como funcionam os juros compostos, já tem bastante vídeo por aí explicando isso, mas eu vou te dar 3 dicas para turbinar o efeito deles, para colocar os juros compostos no modo turbo. A primeira dica, ela já é mais conhecida, né? Provavelmente você já ouviu e é também uma das mais importantes. E as outras duas não são tão comentadas. Eu vejo pouca gente falando disso e eu resolvi trazer aqui nesse vídeo. Então vamos começar aqui olhando como que os juros compostos funcionam matematicamente, né? Vou colocar aqui na tela para vocês a fórmula dos juros compostos e vocês vão perceber que a gente tem 3 fatores que são importantes. O primeiro fator é o capital investido, o segundo fator é a taxa de rentabilidade e o terceiro fator é o fator tempo. Então, se a gente for destrinchar esses 3 fatores, e eu quero destrinchar aqui sob uma ótica um pouco diferente. A gente geralmente olha pela ótica matemática, e aí você olha lá e você sabe que, bom, o tempo ele tem o efeito exponencial, é ele que vai fazer ali os seus investimentos evoluírem mais rápido conforme o tempo vai passando. Então, quanto mais tempo você deixa o seu dinheiro investido, mais você consegue de juros a cada ano que vai passando. Tem também o efeito da rentabilidade, que a gente está sempre buscando, né, uma rentabilidade melhor para os nossos investimentos, a gente está sempre procurando aquele investimento que vai render mais, e isso tem alguns efeitos, eu vou comentar mais na frente. E tem também o capital investido, que é o dinheiro que a gente coloca lá para render. Mas a gente olha aqui sob uma ótica do que você tem controle sobre, né? Porque a gente tem que focar naquilo que a gente consegue controlar. A gente fica gastando muito tempo com o que a gente não consegue controlar, não é uma decisão muito inteligente. Então, se a gente olha aqui sob a ótica do controle, a taxa de rentabilidade, eu diria que a gente tem zero controle sobre. Zero controle, porque por mais que você invista em renda fixa, não tem como saber, por exemplo, quanto que o seu dinheiro vai render acima da inflação ao longo de 30 anos. A não ser que você pegue lá um tesouro IPCA, né, de 15 anos, 20 anos, você até consegue travar essa taxa, a renda fixa você até consegue prever um pouquinho, mas como dificilmente você vai botar todo o seu dinheiro num tesouro IPCA de longuíssimo prazo, você vai ter que ter outras coisas ali na sua carteira, então você vai ter que ter um pouquinho de renda variável, ações, fundos imobiliários, um pouquinho de renda fixa, enfim, fica muito difícil da gente cravar ali uma taxa, da gente realmente garantir que a gente vai conseguir essa taxa de rentabilidade o tempo todo. E curiosamente, é aqui que a maioria das pessoas gasta mais tempo, mais energia, tentando melhorar isso aqui, que é uma coisa que definitivamente a gente não consegue controlar. Quando a gente olha para o fator tempo, eu diria que a gente tem um pouco mais de controle do que sobre a rentabilidade, porque a gente pode decidir começar a investir o mais cedo possível e carregar esses investimentos pelo tempo máximo possível que a gente conseguir, dependendo aí do seu projeto. Claro que a gente não tem um total controle sobre também, porque imagina uma pessoa que começa a investir muito tarde, por mais que ela se esforce, não vai ter como ela deixar esse dinheiro investido por muito tempo, né? Porque em algum momento ali ela vai ter que começar a usar esse dinheiro e não vai ter tanto tempo assim para isso evoluir. Mas nem por isso a pessoa deve deixar de investir, ela tem que começar o mais cedo possível. Mas obviamente, se você começa numa idade mais jovem, você vai ter esse efeito muito mais forte. Então, se você tá aí pensando em começar a investir, nem pensa, já começa para turbinar esse efeito aqui. Mas falando de controle, o que a gente tem mais controle aqui nessa fórmula? É o nosso capital investido, é o quanto a gente decide colocar nos nossos investimentos. E aqui a gente já vai entrar na nossa primeira dica. Bom, eu fiz aqui algumas contas para mostrar para vocês como que o fato de você estar sempre colocando dinheiro nos seus investimentos, que é o que você tem mais controle dos 3 fatores aqui, é você decidir o quanto você vai investir todos os meses, né? Você organizar ali o seu orçamento para conseguir botar dinheiro todo mês, enfim, você fazer um plano, né, e se dedicar e ter disciplina para isso, é o fator de que, de fato, você tem mais controle sobre. Eu fiz algumas contas aqui, simulando uma pessoa que, por exemplo, tem 50 mil reais e ela quer chegar num patrimônio de 1 milhão de reais. Eu simulei aqui alguns cenários, tá? Primeiro, se essa pessoa quiser chegar nesse patrimônio em um prazo de 35 anos, se ela não colocar dinheiro nenhum, ela colocou lá 50 mil reais e ela quer chegar em 1 milhão em 35 anos, essa pessoa deveria ter uma rentabilidade de 9% acima da inflação todos os anos, o que não é uma rentabilidade trivial
ideal de se conseguir e, como eu disse, a gente tem zero controle sobre rentabilidade. Agora, se essa pessoa pensasse assim, não, 35 anos é muito tempo, eu não consigo esperar isso tudo, já tô numa idade que não vai rolar esperar 35 anos, quero baixar esse prazo para 25 anos. Então a pessoa pegou lá 50 mil e ela quer chegar a R$ 1 milhão em 25 anos. Quanto ela precisaria ter de rentabilidade para chegar lá se ela não colocar mais dinheiro nenhum? Ela precisaria de uma rentabilidade de inflação mais 13% ao ano. Então, assim, se conseguir 9 já é missão muito difícil, 13 então é uma missão quase impossível. E quando você faz isso, né, que você coloca o dinheiro uma vez, quer chegar num patrimônio tal e fica dependendo da rentabilidade, aí você começa a tomar riscos que não são necessários, você começa a procurar tudo quanto é investimento que está bombando para fazer o seu patrimônio crescer mais rápido, e isso tende a ter um efeito contrário. Você tende a entrar em um monte de furada e ao invés de ver o seu patrimônio crescer, você vai vê-lo diminuir na verdade. Mas o que você pode fazer então? Essa mesma pessoa tem lá os 50 mil reais e quer chegar no 1 milhão de reais, seja em 35 anos ou em 25 anos. Aí é que a gente vai entrar naquilo que eu tava falando, da importância de você colocar dinheiro todos os meses. Se essa mesma pessoa que botou lá 50 mil reais hoje, ela quisesse chegar a 1 milhão de reais de patrimônio em 35 anos, com uma rentabilidade média ali de inflação mais 5, que é uma rentabilidade que sim, a gente não consegue garantir, mas ela é muito mais alcançável do que aqueles outros números que eu falei lá atrás. Se essa mesma pessoa quiser chegar no 1 milhão de reais, começando com 50 mil em 35 anos e considerando essa rentabilidade de inflação mais 5% ao ano, ela precisaria investir R$ 650 reais por mês. Nem é um valor tão absurdo assim, para vocês verem como que dá a diferença. Então aqui a gente trabalhando com uma inflação mais 5 de rentabilidade, é um número que, assim, é muito mais fácil da gente imaginar que a gente vai conseguir, não é garantido, como eu disse, mas é muito mais fácil do que uma inflação mais 9 ou uma inflação mais 13, e você não precisa ficar se matando de procurar os melhores investimentos e de ficar acompanhando o mercado o tempo inteiro e gastando o tempo da sua vida com isso. E se essa mesma pessoa quisesse alcançar o mesmo 1 milhão de reais, começando com 50 mil reais, mas em 25 anos, aí ela precisaria aumentar o aporte mensal dela para R$ 1.400 aproximadamente. Então vocês vejam que quando a gente coloca dinheiro, quando a gente está aumentando ali o fator capital investido da nossa fórmula, que é o que a gente tem mais controle sobre, a gente consegue sim alcançar os nossos objetivos com rentabilidades viáveis, com rentabilidades que são de fato alcançáveis, sem a gente precisar ficar fazendo milagre, procurando aí investimentos que vão bombar o tempo inteiro. Agora vamos para o nosso segundo fator que ajuda a turbinar o seu efeito aí dos juros compostos. Na verdade, esse aqui ele não ajuda a turbinar, ele ajuda a não destruir o efeito dos juros compostos na sua rentabilidade. Quero falar com vocês sobre a questão dos impostos, de vocês começarem a ter mais inteligência tributária no momento em que vocês estão investindo. E aqui eu tô falando, gente, de usar coisas que são legais, estão dentro da lei, não tô falando de burlar nada não, né? Pelo amor de Deus. É só da gente pensar em como que os impostos funcionam em cada investimento e como que a gente consegue usá-los da melhor maneira ao nosso favor. Então eu vou dar um exemplo aqui que ilustra muito uma situação que acontece com muita gente. Eu vejo muito aqui nos comentários o pessoal comentando, eu só invisto em títulos de duração de 1 ano, de 2 anos, e eu vejo isso em alguns clientes meus também que tem essa tendência, que mesmo que o dinheiro seja para aposentadoria, seja para o longo prazo, a pessoa fica ali pegando títulos mais curtinhos. Eu vou usar aqui no vídeo o exemplo da renda fixa, só para mostrar para vocês o impacto dos impostos ao longo do tempo, mas isso existe para todos os tipos de investimento. Você pensar nos impostos de uma maneira mais inteligente, isso pode ser feito para todos os tipos de investimento. Inclusive, se vocês tiverem curiosidade sobre isso, deixa um comentário aqui embaixo pedindo, que se vocês pedirem bastante, eu posso fazer um vídeo só sobre inteligência tributária para ajudar a gente a pagar o mínimo de imposto possível aí. Então, voltando aqui, eu vou usar o exemplo de 3 pessoas diferentes, tá? Eu vou chamar a primeira pessoa de Ana. A Ana é uma pessoa que ela investiu lá 10 mil reais, esse dinheiro da Ana é para aposentadoria. Mas a Ana, ela tem muito receio de deixar esse dinheiro preso por muito tempo. Então, o que ela faz? Ela fica ali pegando CDBs de 1 ano, aí o CDB vence, ela vai pegar outro, pegar outro, pegar outro. Aqui, só para efeitos de cálculo, eu vou considerar que os 3 personagens aqui da nossa historinha estão sempre pegando títulos que rendem 10% ao ano, tá? Eu sei que na prática isso não existe, as taxas mudam a todo momento, e esse, inclusive, é mais um risco que você corre quando você fica pegando títulos muito curtinhos, de perder taxas boas por um longo tempo. Mas, enfim, não vou entrar nesse assunto agora. Então, vou considerar que a Ana, ela pegou 10 mil reais e ela fica investindo em CDBs, pagando 10% ao ano, e ela faz isso ao longo de 15 anos.
tá? No final de 15 anos, então o CDB, ele paga 10%, um ano, vai lá, retém o imposto de renda na alíquota de 17,5%, né, que é a alíquota de um ano. Depois a Ana vai lá, pega outro de 10%, paga imposto de novo, ele vence, ela paga imposto de novo, pega outro de 10% de mais um ano e por aí vai. Então a Ana só investe em títulos de um ano e ela vai repetindo esse comportamento ao longo de 15 anos. No final de 15 anos, a Ana teria um valor líquido de R$ 32.841. Então, esse é o cenário da Ana, ela botou 10 mil, depois de 15 anos, pegando CDBs ali de um ano com taxa de 10% ao ano, R$ 32.841 seria o patrimônio que ela teria. Depois a gente tem ali o José. O José, ele já usa uma estratégia diferente. Ele pega os mesmos CDBs com taxa de 10% ao ano, mas ele pega títulos de vencimento de 5 anos. Então, ao invés dele renovar o título todo ano, ele renova a cada 5 anos, o título vence, o valor volta para a conta dele, ele vai lá e pega outro CDB, mas agora com prazo de 5 anos. O José, depois dos mesmos 15 anos, ao invés dos 32 mil lá da Ana, ele teria R$ 35.044, ou seja, uma diferença de R$ 2.200 só por esse comportamento de estender mais o prazo dos títulos dele. E a gente vai ter também aqui o André. O André, ele já usou uma outra abordagem. Ele foi lá e pegou um título do Tesouro de 15 anos também, um pré-fixado, a 10% ao ano. Então, nesses 15 anos, o André só vai pagar o imposto uma vez, lá no 15º ano, quando o título dele vencer. E o André, fazendo isso, ele teria um valor líquido já, depois de impostos e tudo mais, de R$ 37.006. Ou seja, o André ganha da Ana em R$ 4.000 a mais de rentabilidade, porque ele estendeu o título dele em 15 anos, e o José ganha da Ana em R$ 2.000, porque ele estendeu o prazo dos títulos dele em 5 anos. Então, o José, ele paga imposto 3 vezes, o André paga o imposto uma vez só, quando o título vence lá no 15º ano, e a Ana ficou pagando imposto ali 15 vezes, porque todo ano ela ficava renovando o título. Então aqui, para vocês verem como os impostos também têm um impacto muito grande, e é importante que você, se puder, no caso aqui da renda fixa, que é o que eu tô trazendo nesse vídeo, se você puder estender cada vez mais o prazo dos seus títulos, é uma coisa muito inteligente que você faz para turbinar o efeito dos seus juros compostos. E por último, mas não menos importante, uma terceira coisa que você pode fazer para turbinar o efeito dos juros compostos aí na sua carteira e ver o seu patrimônio crescendo mais rápido. Esse aqui é uma dica que ela não é aplicável para todo mundo, porque nem todo mundo tem perfil para isso. Aqui realmente é para pessoas que têm um perfil ali um pouco mais agressivo, eu diria, não tão agressivo, mas pessoas que têm um pouco mais de sangue frio para aguentar as oscilações do mercado, que é você ter o que a gente chama de reserva de oportunidades. O que é isso? Ele é um dinheiro que ele é tipo uma reserva de emergência, então ele fica ali investido em produtos de liquidez diária, seja um CDB a 100% CDI, um fundo de liquidez diário, o próprio Tesouro Selic, enfim, mas ele é um dinheiro separado da reserva de emergência, tá? É um dinheiro que você vai construindo ali ao longo do tempo para ser usado naqueles momentos em que as oportunidades de investimento são muito óbvias. Um bom exemplo que a gente teve foi, por exemplo, no coronavírus, né? Lá em março de 2020, quando a gente teve 1 milhão de circuit breakers, a bolsa caindo absurdamente, acho que chegou a cair 40%, não me lembro exatamente agora. Então, nesses momentos, é uma oportunidade muito clara. A gente sabe que a bolsa vai subir depois. Só que você tem que ter o sangue frio de pegar esse dinheiro nessa hora e colocar lá na hora que tá todo mundo vendendo, que tá todo mundo tirando da bolsa. Quem consegue fazer isso também tende a colher resultados muito, muito bons. Aí você deixa esse dinheiro lá investido por um tempo, você pode até estipular um percentual de ganho que você vai sair com esse dinheiro, que você vai resgatar ele de volta. Alguns clientes meus fazem isso, eles botam o dinheiro e quando alcança, por exemplo, 100% de rentabilidade, ou enfim, um número qualquer, eles vão lá, resgatam e voltam com o dinheiro ali para reserva. Essa é uma estratégia que ajuda muito também a turbinar. Tem algumas situações em que, assim, você pensa, nossa, mas eu devia ter dinheiro para colocar aqui agora, porque com certeza vai subir depois. Então, se ao longo do tempo você conseguir ir construindo essa reserva de oportunidades, ela ajuda também a turbinar o efeito dos seus juros compostos. E de quanto vai ser essa reserva? Aí depende. Aqui eu geralmente uso algo entre 5% e 10% do patrimônio do cliente, dependendo do perfil da pessoa. Tem gente que não tem essa reserva porque não vai ter esse sangue frio de na hora que o mundo tá acabando, você ir lá e colocar dinheiro. Mas é nessas horas que muito do dinheiro que a gente ganha é feito. Então, se você imagina que você tem perfil para isso, que você vai conseguir dormir tranquilo com isso, pode ser uma boa para você construir essa reserva de oportunidades, que é diferente da reserva de emergências, tá? Não vai me inventar de pegar dinheiro da reserva de emergência para colocar nessas horas que tá tudo um caos, porque pode ser justamente nessa hora que você também vai precisar do seu dinheiro da reserva de emergência aí para sua vida. Então ela é uma reserva separada. Geralmente eu uso sim investimentos separados para os meus clientes. A reserva de emergência é um, a reserva de oportunidades é outro, para ter essa separação bem clara e para o cliente saber também quanto que ele pode colocar nesses momentos de crise, que vira mexe acontece, ainda mais
mais aqui no Brasil, né? Diria que quase a cada 3 ou 4 anos a gente tem um evento desses aí. Então essa é uma estratégia legal que você pode usar também para turbinar os seus juros compostos. E agora que eu trouxe as 3 dicas, eu quero saber se você já conhecia todas elas, se você pratica alguma delas e se alguma foi novidade para vocês. E também, se eu esqueci de alguma, com certeza deve ter alguma outra aí que passou batido. Então deixa aqui nos comentários, porque vocês sempre fazem comentários maravilhosos e eu aprendo muito com eles. E voltando lá para a segunda dica, falando de impostos, assiste esse vídeo aqui do lado, porque eu também mostro uma outra estratégia que você pode usar com um outro investimento que não é de renda fixa para pagar menos impostos todos os anos. E corre lá, porque ainda dá tempo de fazer esse ano. Muito obrigada por assistir até aqui e eu te vejo no próximo vídeo desse canal.